Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. É, Sou o Ricardo Maciel dos Anjos e hoje eu vou falar sobre a pesquisa que realizei em meu doutorado. Mas antes de seguir no assunto, gostaria de agradecer imensamente à Academia Mineira de Letras pelo convite, pela chance de estar aqui e pelo interesse no que tenho a dizer. A minha pesquisa culminou na publicação deste livro aqui, o Narrativas em Confluência, Literatura e Videogames. No primeiro momento, pode parecer estranho, até mesmo contraditório, falar dessas duas formas de arte juntas, como se tivessem a ver uma com a outra. Afinal, a literatura não é um dos ápices da cultura, enquanto os videogames não representam o mais profundo poço da massificação e da alienação? Nem de longe. O que se vê atualmente no que diz respeito aos videogames é bastante similar ao debate que era travado no início do século XX a respeito da então nova mídia e de seu valor como arte, o cinema, como Walter Benjamin muito bem discute em seu A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, de 1935. Duvido que haja alguém entre vocês que diga que o cinema não é uma arte, e uma das maiores formas de arte da atualidade, diga-se de passagem. Nesta videoaula, pretendo não só provar a vocês que os videogames são uma forma de arte capaz de se relacionar com a literatura em diversos níveis, mas também explicar como essa relação ocorre. Para isso, selecionei um corpus de videogames que tem sua origem na literatura, assim como obras literárias que têm os videogames como ponto de partida. No primeiro grupo, temos Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. E o jogo Alice Madness Returns. Temos também o Coração das Trevas, do Joseph Conrad. E o jogo Spec Ops: The Line, com menção especial para o filme Apocalypse Now, do Francis Ford Coppola. A coletânea de Haruki Murakami, Blind Widow Sleeping Woman. E o jogo Memoranda. E no segundo grupo temos os jogos das séries Borderlands e estes livros são Borderlands The Fallen, Borderlands Unconquered e Borderlands Gunsight. E os jogos da duologia Digital Devil Saga e os romances da série Quantum Devil Saga Avatar Tuner. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Na verdade, essa série é de 5 romances, mas até o momento só esses 2 foram traduzidos para o inglês. Tá? E como a minha fluência em japonês é aproximadamente 0, eu infelizmente não tive como ler o resto. Só uma curiosidade que, infelizmente, eu não tenho caixas a mostrar da maioria dos jogos. Aliás, não. Eu realmente não tenho caixas desses jogos para mostrar porque eles se encontram em formato digital. Essas novas tecnologias, né? Se bem que eu posso dizer o mesmo para uma parcela significativa dos livros que tenho, que se encontram em formato digital dentro do meu Kindle. Senão a estante aqui estaria um tantinho mais cheia. Algo que vale a pena adiantar. Uma coisa que aprendi com a investigação é que as relações entre a literatura e os videogames
vai muito além de meros processos de adaptação da literatura para outra mídia, ou da implementação de estratégias e elementos dos games nos textos literários. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre os videogames em si. Não só eles são uma mídia bastante nova, como são dotados de algumas peculiaridades que os tornam, à primeira vista, tão diferentes da literatura que uma relação entre elas parece impossível. Em seguida, falarei a respeito dos processos intermediários que ocorrem entre as obras interrelacionadas. Por fim, eu vou falar sobre as particularidades que cada mídia tem na sua construção de mundos, tramas e histórias. Vamos lá? Em primeiro lugar, o que é um videogame? Em seu nível mais básico, trata-se de um software, um programa de computador em que o usuário, ou no caso o jogador, interage com um ambiente virtual representado em uma tela, através de algum dispositivo capaz de mediar tal interação, seja um controle específico para jogos, seja teclado e mouse, seja uma tela de celular. Mark Wolf, em seu livro The Video Game Explosion, outro livro que eu só tenho em formato digital, ele disseca a etimologia do termo. Um videogame necessariamente tem o seu status enquanto jogo e utiliza alguma tecnologia de vídeo. A parte de vídeo é mais simples. É uma imagem projetada em uma tela, independente da tecnologia que vem utilizar. Pode ser de tubos de raios catódicos, né, CRT, as velhas televisões e monitores de tubão, os painéis de cristal líquido, LCD, ou painéis de diodos luminosos, que são as telas de LED. Uma televisão, um monitor ou a tela embutida no próprio dispositivo. Já jogo é um pouco mais difícil de definir. O dicionário Wise traz a definição de atividade cuja natureza é a diversão, o entretenimento. Guardadas as devidas proporções, uma obra de ficção literária também tem como finalidade o entretenimento, mas, na maior parte das situações, não se pensa em um livro como um jogo. Wolff discute isso. O que torna um jogo são a existência de conflito, seja ele contra um oponente ou contra um conjunto de circunstâncias, algum envolvimento de habilidade do jogador, seja aptidão, cognição, reflexos, pensamento estratégico ou sorte, por exemplo. Um objetivo, pode ser vencer ao invés de perder, obtenção de uma pontuação maior, cumprir determinados objetivos em menos tempo, e regras, que é o que pode ser feito e quando pode ser feito. Em um videogame, o cumprimento dos objetivos, as representações visuais e a aderência às regras são todos monitorados pelo computador. Além da representação em uma tela, é essa existência e necessidade de regras monitoradas pelo computador que torna os videogames diferentes de outros softwares. Mas, ao mesmo tempo, é o conjunto de regras presente em cada jogo que os distingue uns dos outros. É o conjunto de diretrizes definindo condições de avanço, vitória, derrota e interação com o mundo virtual. Com isso, também pode-se definir quais habilidades são testadas. Em Memoranda, o avanço depende da memória e do raciocínio lógico para solucionar quebra-cabeças e enigmas. Já Spec Ops: The Line e Borderlands testam os reflexos, a pontaria e o pensamento rápido para que os personagens sobrevivam a eventos de combate intenso.
A exploração do País das Maravilhas em Alice demanda observação e bons reflexos. Já os inimigos mais poderosos que o jogador enfrenta em Digital Devil Saga demandam planejamento, preparo e persistência, muita persistência. Uma curiosidade é que, ainda que os videogames dependam de microchips, processadores e poder computacional para funcionarem e serem jogados, os termos videogame e jogo de computador não são sinônimos. Isso se dá por causa da distinção que se faz entre o PC, o computador pessoal, computador de mesa ou notebook, tanto faz, que tem inúmeros usos além da reprodução de jogos, como processamento de texto, edição de vídeos e imagens. E aí a diferença fica entre o PC e os consoles. O console é a máquina cuja função primária é o jogo. Atualmente, os principais consoles do mercado são o PlayStation 5, o Xbox e o Nintendo Switch. Os consoles evoluíram imensamente desde seu surgimento na década de 1980. Os consoles de hoje em dia, além de reproduzir jogos, também são capazes de reproduzir conteúdo de streaming como Netflix, Spotify, YouTube e Twitch. São capazes de integração com plataformas de mídias sociais e até a leitura de discos de Blu-ray e DVD. Os consoles, nota-se, vêm se aproximando cada vez mais dos usos outrora reservados aos computadores domésticos ou outros dispositivos, ao passo que cada vez mais jogos de consoles são disponibilizados para computadores, seja simultaneamente ao seu lançamento nas máquinas dedicadas, seja posteriormente em versões adaptadas dos jogos aqui citados. Borderlands, Spec Ops The Line e Alice estão disponíveis tanto para consoles quanto para PCs. Já Memoranda é exclusivo para PC e Digital Devil Saga é exclusivo para o console PlayStation 2. Independente da plataforma específica escolhida pelos desenvolvedores para o lançamento de um jogo, não há como negar que o modo de interação entre jogador e jogo cria uma nova dimensão de experiências estéticas. Se interpretarmos a definição de estética como um instante no qual o sujeito e objeto se ligam em uma relação comunicacional, o ato de jogar, ou seja, de interagir com o software a partir dos controles pré-definidos de maneira a vivenciar a experiência criada pelos desenvolvedores, se torna um ato estético. Ao promover diferentes formas de engajamento e experiências estéticas, os videogames vêm se mostrando uma forma de arte cada vez mais diversa, capaz de atrair públicos distintos com os mais diferentes interesses, que podem ir desde a resolução de quebra-cabeças numa cidade pacata, repleta de personagens tirados de contos de um romancista famoso, até atuar como gerente de um hospital ou parque de diversões, ou controlar um grupo de personagens que se transformam em demônios ferozes e famintos. Retornamos agora à questão que eu coloquei no começo. Videogames são arte ou não? Não há como negar os méritos dos jogos de Alice enquanto produtos de entretenimento, mas há como considerá-los obras de arte no mesmo patamar que os romances de Lewis Carroll, ou mesmo do filme de Walt Disney de 1951? A ideia de que eles seriam, de fato, obras de arte vem ganhando cada vez mais espaço. Isso se enxerga na existência de uma cerimônia atual da BAFTA, a Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão. Trata-se do British Academy Games Award, no qual indivíduos, jogos e estúdios são premiados em diversas categorias, similar às cerimônias cinematográficas do Oscar, de Cannes ou de Berlim. Juridicamente, houve reconhecimento em 2011 do meio como forma de arte pela Suprema Corte dos Estados Unidos, dando-lhe a mesma proteção constitucional à liberdade de expressão conferida a livros, quadrinhos e peças de teatro. Já Chris Milicinos, curador da exposição The Art of Video Games do Smithsonian American Arts Museum, escreveu em 2015 um artigo na revista Time intitulado
Video games are one of the most important art forms in history. Ou, os videogames são uma das formas de arte mais importantes da história. No qual ele afirma que, abre aspas em tradução minha, os videogames são também a única forma de mídia que permite a personalização da experiência artística enquanto mantém a autoridade do artista. Nos videogames, vemos 3 vozes distintas: a do criador, a do jogo e a do jogador. Os que jogam um jogo estão seguindo a história criada pelo autor, estão limitados pelas regras do sistema, mas, baseado nas escolhas que fazem, a experiência pode ser completamente personalizada. Se você consegue observar o trabalho de outra pessoa, estabelecer uma conexão pessoal, realizou-se a arte. Fecha aspas. Uma conexão pessoal com o jogo pode se traduzir nas emoções que vêm quando o jogador presencia os traumas e abusos sofridos por Alice no manicômio, a adrenalina e o suor que surgem quando se enfrenta um inimigo tão desafiador que um mero deslize tático signifique a morte do seu grupo de personagens em Digital Devil Saga, ou a exclamação, o Eureka, que vem quando se descobre, afinal, solução para o enigma complexo que atravancava o progresso da protagonista de Memoranda, Mizuki. Vale ressaltar que este envolvimento emocional aproxima os games de um gênero literário e dramático importantíssimo, que é a tragédia. Uma das grandes formas literárias da antiguidade, onde seus principais elementos é o vicariato emocional. Propõe-se que o espectador sinta as emoções dos protagonistas, que sinta terror e piedade. Ademais, tanto ela quanto os videogames focam na expressão através de ação. Se a tragédia mostra a ação dos personagens perante o desenrolar da trama, o videogame convida o jogador a agir perante a situação que lhe é colocada. Assim como o jogo representa um conjunto de regras para que a ação se desenvolva, a tragédia também impõe suas regras, toda ação devendo ocorrer em unidade de tempo e espaço. Se a tragédia convida o espectador a vivenciar as agruras do protagonista, sentir pena e terror por ele, o jogo que coloca o jogador na pele de um personagem específico convida-o a ter uma experiência similar, catártica, que possibilita a ocorrência de uma experiência catártica em um videogame. E vale lembrar que, na tragédia, ela ocorre a partir da identificação do espectador com o protagonista. É a manipulação do jogador de uma entidade capaz de interagir com o mundo virtual, o avatar. Este funciona como uma representação do jogador no espaço do jogo, podendo tanto ser um personagem pré-definido, como Alice, Surf, Walker e Mizuki em Alice Digital Devil Saga, Spec Ops: The Line e Memoranda, respectivamente, ou uma entidade moldável, personalizável, como em Borderlands, no qual você escolhe um dentre 4 ou 6 personagens distintos, cada um com sua voz, personalidade e habilidades próprias. Ao assumir o papel, seja ele silencioso ou falante, o jogador deve seguir a jornada, presenciar os atos e sofrer as consequências das ações do avatar. Ele é convidado a sentir as emoções de seu personagem de maneira bastante similar com o que é esperado da relação do espectador com o protagonista trágico. Mas é claro, videogames não são tragédias. Eles podem envolver histórias e tramas com elementos trágicos, mas não sendo tragédias propriamente ditas, a catarse não deveria ser possível, ou deveria. Para resumir e condensar bastante as palavras de Alan Paskov, se há uma identificação do espectador ou usuário com o conteúdo de uma obra de arte,
Se a obra possibilita que o espectador vivencie vicariamente as emoções nela contida, a catarse é passível de ocorrer. Outro elemento que os videogames têm em comum com a venerável arte grega diz respeito à maneira como o elenco se organiza, mais especificamente no contraste entre protagonistas e personagens secundários. Na tragédia, enxergam-se as diferenças entre o protagonista e outros personagens importantes, e o coro. Este último é uma personagem coletiva, massa amorfa e anônima, que serve para retratar a voz do homem e da mulher comum. Eles não usam máscaras. Já os personagens principais são representados por atores profissionais e usam máscaras. São ornamentos estéticos que os diferenciam da coletividade anônima. No mundo dos videogames, além do avatar jogável, existem os personagens não jogáveis, ou os non-playable characters, ou NPCs, que é a terminologia que eu vou usar daqui para frente. Dentre estes, há os NPCs de importância para a história, são os personagens secundários, porém importantes, e os NPCs que apenas povoam o mundo, não têm agência na trama e desempenham funções similares à do coro. Tanto o avatar quanto os NPCs de grande relevância costumam se destacar do mundo ao redor, além de sua importância para a história, pela estética única de suas aparências. A máscara do ator trágico seria análoga à máscara que o jogador coloca para assumir o papel do personagem na tela. Ele deixa de ser temporariamente quem é no mundo exterior e veste sua máscara. Assim como a máscara trágica eleva o protagonista à categoria social e religiosa dos heróis, a máscara do jogo, o Avatar, confere ao jogador poderes e possibilidades que ocupam a dimensão do mitológico, do lendário, do heróico, do além do mundano. Mesmo se não for dotado de força e poderes sobre-humanos, o Avatar pode vir a se recuperar de feridas horrendas, estar de posse de tecnologias avançadas ou possuir intelecto, coragem ou paciência além da média. Assumir o papel do Avatar significa se deixar transportar para um universo muito além do mundano. Um jogo que explora explicitamente este contraste entre mundano e o excepcional é o Alice Madness Returns. Ao caminhar por Londres, Alice tem uma aparência doentia e roupas velhas e surradas. Ela é apenas uma jovem traumatizada. Ao mergulhar no País das Maravilhas, sua pele recupera a cor, seu aspecto se torna saudável e ela ganha poderes e habilidades impensáveis no mundo real. Além disso, ela passa a trajar vestidos belos e elaborados que combinam com a temática do ambiente a ser explorado. Neste contexto, colocar o vestido e visitar o País das Maravilhas seria como o ator que coloca a máscara e se torna um herói no palco. Voltando ao jogador, uma das análises mais interessantes que já vi sobre o seu papel é como uma interseção dos papéis do espectador e do ator. É como se o jogador fosse um membro da plateia que fosse chamado ao palco para desempenhar determinado papel, dentro dos limites especificados pelo diretor. Assim, ao mesmo tempo que presencia os acontecimentos que se desenrolam na tela, o jogador tem agência dentro do que lhe é permitido pelas regras do jogo. Todas essas peculiaridades e convergências nos levam a uma conclusão, de que os videogames são um meio único, dotados de linguagem própria e que traz possibilidades distintas das outras artes. Como tal, devem ser abordados de maneira diferente de outras formas de arte, pois tratam-se
de objetos cujo propósito primário é a interatividade. Tal interatividade, por si só, já garante que duas pessoas jamais terão a exata mesma experiência com o mesmo jogo. Se levarmos em consideração as possibilidades que, em muitos casos, são dadas aos jogadores para que alterem diálogos, reações de NPCs ou mesmo os próprios rumos da história, é por isso que Julian Küchler sugere que uma análise de um videogame que propõe tamanha multiplicidade de experiências, possibilidades e leituras deva levar em consideração a totalidade de possibilidades, que o texto do jogo seja tudo que ele propõe, não só uma leitura ou experiência individual. Obter um final específico, resgatar este ou aquele personagem, tornar-se aliado ou inimigo de alguém, utilizar um ou outro avatar, tudo isso se torna apenas parte do jogo, não o jogo inteiro. De certa forma, tal abordagem torna o videogame não muito diferente de um livro Escolha Sua Aventura, ou Choose Your Own Adventure, em que a maior parte das páginas conta uma parte da história e termina por mandar o leitor fazer uma escolha e pular para outra página até alcançar uma dentre uma gama de conclusões para a história. Um ponto final sem mais pulos. Assim como nos livros de aventura, parte da diversão ou obsessão da experiência de um videogame que permite tal multiplicidade está justamente em tentar alcançar todos os objetivos, achar todos os itens escondidos, presenciar todos os finais. Por fim, ter todas as experiências que o código torna possíveis. Mas não é apenas o código que cria as possibilidades. O mundo criado digitalmente cria possibilidades para além de si, assim como o universo criado nas páginas. A primeira coisa que vem à cabeça quando se fala de adaptação são as adaptações de livros para o cinema, ou mais recentemente, que tem feito maior sucesso, dos quadrinhos para o cinema. Mas, como vocês todos devem saber, a intermedialidade é um campo muito mais amplo e fértil do que só isso. Vejamos um exemplo interessante, que é o destes livros aqui. Ao contrário do que se vem a esperar, neste caso, os jogos, os Digital Devil Saga, vieram primeiro. É a história de Yu Godai, autor dos romances, que foi roteirista dos jogos. A série de livros é uma reimaginação da história pela própria autora, feita sem as restrições de um roteiro de videogame e aproveitando os recursos únicos que a página traz a uma narrativa, como a exploração profunda de pensamentos e motivações, e um ritmo que não necessariamente se pauta na intercalação entre momentos de exposição e de engajamento interativo. Apesar das diversas alterações de nomes e descrições e das liberdades artísticas que Godai toma ao longo do livro, percebe-se que a história segue uma sequência de eventos bastante aproximada à dos jogos, porém incrementada pelas possibilidades da escrita literária. Assim como todos os conjuntos de livro e jogo que estudei, este é um exemplo do que é possível no campo da intermedialidade, o termo que define os fenômenos que ocorrem, de alguma forma, entre mídias distintas. É um termo que engloba várias terminologias utilizadas nos estudos literários, midiáticos, artísticos e na crítica.
transposição d'arte, escrita fílmica, ekphrasis, musicalização da literatura, adaptações cinematográficas, romantizações, poesia visual, iluminuras, arte sonora, ópera, quadrinhos, shows multimídia, hiperficção, textos ou instalações multimediais computadorizadas. É interessante ressaltar o quão amplo o fenômeno da intermedialidade consegue ser. Ele vai desde representações de uma arte dentro de outra, por exemplo, a descrição minuciosa de uma escultura ou de um quadro dentro do texto de um livro, até representações alternativas de universos inteiros. É um fenômeno que ocorre de diversas formas diferentes. Por exemplo, memoranda é uma série de elementos, temas, personagens e situações contidas nos contos de Murakami. Tudo organizado em uma sequência de enigmas e quebra-cabeças. Já a Alice do jogo é a mesma Alice de Lewis Carroll. A mesmíssima. Porém, mais velha e consideravelmente traumatizada. Mais relevantemente, todos os exemplos que escolhi fazem parte de uma subcategoria da intermedialidade que os pesquisadores Mary Law Ryan e Richard Sangelet chamam de transficcionalidade. É a relação que se obtém quando dois ou mais textos compartilham elementos tais quais personagens, locais imaginários ou mundos ficcionais. É uma rede de elementos que interliga diferentes obras em diferentes mídias. A ideia central do contexto é a de um mundo, ou story world, de onde se extraem os elementos de ligação. Quando este é estabelecido, tornam-se possíveis jornadas e fluxos entre obras e mídias das mais distintas, cada uma aproveitando as possibilidades que cada mídia propicia. Nos jogos de Alice, por exemplo, País das Maravilhas que o jogador visita é modificado, distorcido e mortífero, mas ainda reconhecível, graças à presença de personagens que o leitor encontra nos livros, como o gato, a duquesa, a rainha vermelha e o chapeleiro maluco. Também tem situações peculiares, como mudanças de tamanho, vários jogos de palavras e enigmas, e objetos como a lâmina vorpal, que por sua vez é uma referência ao poema Jabberwocky ou Jaguadart, onde é introduzida como a única arma capaz de abater o monstro. Também vêm-se moedores de pimenta e peças de xadrez, todos elementos dos livros de Carroll. Já em Borderlands, o caminho oposto ocorre. Os jogos vieram primeiro e estabeleceram o universo. Nos romances, temos a presença de personagens relevantes como Roland, Mordecai e Brick. Todos são possíveis avatares do primeiro jogo da série Borderlands. Dentre outros vários personagens. Também há locais visitados durante os jogos, como os Salt Flats, as cidades de Sanctuary e Firestone, e objetos como armas de diferentes fabricantes e veículos específicos, tudo em conformidade com o que se vê nos jogos.
Na transficcionalidade, entidades ficcionais podem migrar de um livro para outro, de um jogo para outro, de um livro para um jogo e vice-versa. Diferentes mundos ou interações distintas de um mesmo mundo se conectam a partir de relações de transficcionalidade, de transferência transficcional. Ryan lista as 3 principais modalidades em que o fenômeno pode ocorrer: a expansão, a modificação e a transposição. Abre aspas. Expansão estende o âmbito do mundo original ao lhe adicionar mais existentes, transformando personagens secundários nos heróis da história que vivenciam, fazendo os personagens visitarem novos locais do mundo e aumentando a cobertura da história original através de sequências ou prequelas. Um exemplo é o romance Wide Sargasso Sea, de Jean Rhys. Esse romance narra a vida de uma personagem secundária de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, a primeira esposa do Sr. Rochester, que aparece no texto original como uma louca trancada no sótão. Em Wide Sargasso Sea, ela obtém a oportunidade de narrar o que lhe é negado em Jane Eyre, a oportunidade de narrar sua vida através de sua própria perspectiva. Fecha aspas. É a relação que se observa nos jogos de Alice, a começar pelo pano de fundo, que serve como ponte entre os livros e jogos. Ele introduz o evento de um incêndio catastrófico ocorrido pouco após a história de Alice no País do Espelho, que deixou a personagem como única sobrevivente da família. Durante os 8 anos que passou hospitalizada, Alice se mostrou inerte a estímulos externos, ainda que com fortes sinais de trauma, como ataques de histeria que se alternavam com períodos de coma. Como o País das Maravilhas é um mundo imaginário, os danos à psique de Alice afetaram profundamente o reino mágico, distorcendo-o. Metaforicamente, consertar o País das Maravilhas se torna equivalente a consertar a mente de Alice. Já os romances de John Shirley, da série Borderlands, fazem o caminho contrário, expandindo para a literatura um universo criado nos games. Eles exploram eventos ocorridos nos 5 anos que separam os acontecimentos que se passam nos jogos Borderlands 1 e 2. Por estarem interpostos entre duas histórias já pré-estabelecidas, os romances de Shirley devem obedecer a uma série de restrições temporais e geográficas, visto que os protagonistas de Borderlands 1, Roland, Mordecai, Lilith e Brick, têm seus papéis e destinos definidos em Borderlands 2. Ao inserir suas histórias no universo dos jogos, Shirley deve adequar suas tramas para não perturbar os fatos previamente estabelecidos, como, por exemplo, o de que Roland, que serve como um dos protagonistas nestes 2 romances aqui, apesar dele só estar na capa de um deles, né? Em determinado momento, entre os 2 jogos, organiza seu grupo de resistência armada, os Crimson Raiders, na cidade de Sanctuary, algo que é mencionado em Borderlands Gunsight como explicação para a ausência do personagem. Em seguida, temos a modificação que, abre aspas, constrói versões essencialmente diferentes do proto-mundo, redesenhando sua estrutura e reinventando sua história. Essa é a relação obtida entre os romances Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, e Foe, do Coetzee. Em Foe, o Robinson não se envolve nos grandiosos esforços civilizatórios descritos no romance original. Tampouco mantém um diário. Sua história é contada por um ghostwriter. A maior parte dos exemplos de modificação segue uma sequência inversa de eventos ao dar um destino diferente para os personagens, de certa maneira respondendo à pergunta: e se?
Fecha aspas. Modificação é o que ocorre entre os contos de Murakami e Memoranda, e entre Digital Devil Saga e Quantum Devil Saga. Memoranda pega personagens e situações de diversos contos de Murakami e os rearranja em uma sequência lógica de enigmas e quebra-cabeças. A pergunta de Ryan, a de "e se?", aqui toma forma em "e se vários personagens e situações retirados de diversos contos coexistissem em uma única cidade?". De maneira a responder tal pergunta, Memoranda coloca o jogador no papel de uma jovem adulta que esqueceu o próprio nome, como a protagonista do conto A Eishimagawa Monkey. Assim como a Mizuki do conto, a Mizuki do jogo tem que descobrir por que se esqueceu do próprio nome e quem o roubou. Isso ocorre com vários elementos de outros contos. O que Memoranda faz é uma disposição de elementos díspares e aparentemente incongruentes de diferentes contos de Murakami, de maneira a formar um todo que a tudo engloba. É um processo não muito diferente do método artístico tão adotado pelos futuristas, o da colagem, no qual o criador se vale de elementos variados retirados de um meio, inseridos numa obra distinta e organizados em uma estrutura de justaposições de modo a criar efeitos de incongruência e discordância. Ao rearranjar os elementos dos contos de Murakami em um novo mundo, numa colagem de personagens, situações e enredos, o estúdio Bitebiters efetivamente traz a prosa do escritor japonês para o mundo digital. Ao recortar e transportar partes e pedaços dos contos, o estúdio iraniano os modifica para fazê-los se encaixar de maneira coerente, ou nem tanto. Ainda que mantendo uma atmosfera surreal e não sem certa incredulidade, trazendo uma resposta satisfatória ao "e se" que Ryan sugere. Já Quantum Devil Saga coloca a mesma questão a si mesmo, tendo como ponto de partida algumas divergências que vão muito além de meras mudanças etimológicas, como o da organização, que em Digital Devil Saga se chama Karma Temple, mas que se chama Church of Karma nos livros. Habilidades, poderes e acontecimentos mudam, de maneira que causam um enorme impacto na trama. Personagens que morrem no jogo e cuja morte causa um forte impacto emocional nos sobreviventes não morrem nos romances, o que acarreta uma guinada bastante brusca no desenrolar de diversos eventos. Ainda que a ordem básica dos eventos não seja alterada, que é a de luta por dominação e sobrevivência, seguida pela destruição do mundo virtual e subsequente despertar dos personagens no mundo real, a maneira como tais eventos se desenrolam, as motivações e o psicológico dos personagens, contudo, são vastamente diferentes do que se vê nos jogos. Por mais que se tratem de duas obras da mesma autora que compartilham um ponto de partida, as modificações de Quantum Devil Saga em relação a Digital Devil Saga ajudam a configurar os romances não como uma romantização ou adaptação direta dos jogos, não, mas como uma história quase distinta, que compartilha uma enorme gama de elementos formadores do mundo que têm em comum. Ao contrário da modificação, em que o universo ficcional se mantém entre as diferentes obras, mas não necessariamente a trama ou o enredo, há um terceiro tipo de transferência intermedial que inverte tais processos. Na transposição, observa-se uma congruência
de tramas, temáticas e até de personagens de diferentes histórias. Mesmo os temas, sequências similares de eventos e personagens análogos povoam um espaço geográfico e temporal distinto. É o que ocorre com o Coração das Trevas. E não só o jogo Spec Ops: The Line, como também o filme Apocalypse Now, de Coppola. O filme transpõe a trama do romance de Conrad para a Guerra do Vietnã. Já o jogo transpõe elementos tanto do Coração das Trevas quanto de Apocalypse Now para um cenário de futuro próximo especulativo, em que Dubai seria devastada por uma série de tempestades de areia. Abre aspas. Se Coppola cria um filme que consegue abordar com êxito as questões primárias da obra literária, enquanto lhe confere uma nova dimensão ao colocá-la num contexto histórico e cultural diferente através das singularidades criativas do filme, o estúdio Yeager faz o mesmo, valendo-se... fecha aspas. O estúdio Yeager faz o mesmo, valendo-se de elementos tanto do romance quanto do filme em um videogame. Um primeiro ponto de confluência entre as três obras é o da trama básica. A busca do protagonista por uma figura de autoridade que ocupa um posto superior ao dele, que está desaparecida, fugida. No romance, o comerciante de marfim Charles Marlowe vai atrás de Curtis, um veterano do ramo. No filme, o capitão Benjamin Willard tem ordens de encontrar o Coronel Kurtz. Já no jogo, o capitão Martin Walker transforma uma busca por sobreviventes na cidade devastada em uma caça ao Coronel John Conrad. Estes superiores se isolam, cada um à sua maneira e por seus motivos, em locais remotos, no meio do nada, de forma que os protagonistas necessitassem de uma longa e árdua jornada para alcançá-los. Marlowe e Willard rio acima, o primeiro no Rio Congo, a bordo de uma barca a vapor de uma companhia belga, e o segundo no Rio Mekong, a bordo de um barco de patrulha do exército norte-americano. A jornada de Walker não se dá de barco ou ao longo de um rio, mas a pé, como sugerido pelo nome do protagonista. E através das ruínas de uma cidade devastada, uma devastação tanta e tão profunda que a travessia da ex-metrópole mais se assemelha à exploração de uma selva. As três jornadas, por água ou por terra, na selva ou no deserto, levam os protagonistas e os espectadores rumo à loucura e ao horror existencial. O papel das jornadas de Marlowe, Willard e Walker é o de uma exploração da escuridão que pode habitar o coração humano. Quanto mais fundo na selva ou nas ruínas, mais perto de Kurtz, o explorador, de Kurtz o coronel ou de John Conrad, mais atrocidades e degeneração eles presenciam, mais decisões difíceis têm de tomar, mais perto chegam da escuridão. Similarmente, as três obras tratam da selvageria dos povos ditos civilizados, a sociedade urbana europeia no romance, os disciplinados e prepotentes soldados norte-americanos nas outras obras. Além da expansão, modificação e transposição, há também uma modalidade transficcional que Ryan lista, que é a da citação, que é quando um elemento de um universo surge de maneira quase aleatória em outro, de maneira que cria uma dissonância, uma completa incongruência, um espanto. Como se um personagem de Senhor dos Anéis, sem motivo algum, sacasse um sabre de luz saído de Guerra nas Estrelas, ou como se, sem explicação ou contexto, Alice se deparasse com um personagem de Borderlands, ou Walker encontrasse uma maquete do mundo ficcional
de Digital Devil Saga, o Junkyard, ou lixão, no meio das ruínas de Dubai. Ao olhar mais uma vez para os conjuntos de obras literárias e digitais selecionadas, percebe-se a multiplicidade de relações que podem ser estabelecidas e concretizadas entre elas, a partir de processos de adaptação, tradução, expansão, modificação e citação. A intermedialidade acontece formando pontes entre as mídias textuais, cinematográficas e digitais. Diferentes obras se interligam à sua própria maneira, pintando um rico mosaico de relações de livros para jogos, de jogos para livros, de livros para filmes para jogos, e assim diante. E algo que merece ser ressaltado é que, apesar de se tratarem de mídias capazes de transmitir narrativas, a forma como estas são construídas e contadas difere em muito entre a literatura e os videogames. A natureza destes últimos envolve comunicação em múltiplos níveis, pois se trata de uma mídia que se comunica simultaneamente por diversos canais: o visual, o aural, o tátil, o interativo. Isso significa que os elementos narrativos agem sobre o receptor, o jogador, de maneira distinta da obra literária, a começar pela possibilidade da interação direta com o mundo à sua frente. Dependendo das possibilidades oferecidas pelas regras do jogo, aproximar-se de personagens de determinadas maneiras pode suscitar diferentes reações. Dar determinada resposta a uma pergunta pode alterar a maneira como o personagem que a fez venha a tratar o jogador. Pode transformá-lo num inimigo, pode fazer com que ele mude o tom de voz, pode fazer com que ele ofereça um presente. O mesmo vale para interações com o cenário, que pode conter segredos reservados aos exploradores mais criteriosos. Um monte de terra fofa num canto ermo de um descampado pode ocultar um túnel secreto. Os mais diversos elementos que compõem uma história devem ser construídos e articulados de maneiras diferentes a depender da mídia em que são inseridos. A trama, como elemento que interliga as diferentes urdiduras da história, é o que monta a estrutura da narrativa. Mas uma história não necessariamente contém uma única trama. Peguemos o exemplo de Borderlands Unconquered. A trama principal é a contenda dos protagonistas Roland e Mordecai para impedir que a General Ginella domine os ermos do planeta Pandora e junte um exército de loucos psicóticos. Paralelamente a isso, vê-se o desenvolvimento da relação entre Mordecai e Daphne, a personagem que, no livro Borderlands Gunsight, que cronologicamente se passa depois do Unconquered, figura como sua namorada e como quem ele quer resgatar do cativeiro. Similarmente, Mizuki, em Memoranda, tem como objetivo recuperar o seu nome, mas no processo acaba por desvendar vários mistérios e a ajudar os personagens secundários que moram na mesma cidade que ela. Os videogames escancaram tal hierarquia de tramas primárias e secundárias, uma vez que o avanço de suas histórias depende da superação de um desafio específico. Sobra espaço entre um desafio e outro, para que sejam inseridos desafios menores, não relacionados à história principal. Muitos jogos explicitam com dizeres do tipo: a história principal depende do cumprimento desta missão. A história avançará se você passar por aquela porta. Enquanto propõe desafios adicionais e pequenas histórias paralelas que servem para aprofundar
o conhecimento do mundo e aprimorar o relacionamento entre personagens diversos. Assim, muitos jogos estruturam o avanço da trama e da história como uma espécie de recompensa pela superação de desafios bastante específicos. De certa forma, alcançar tais pontos é quase análogo a terminar um capítulo de um livro e começar o próximo. Então chegamos aos personagens que figuram como outro dos elementos mais relevantes de uma história, seja ela literária ou não. Ora, são eles os responsáveis pela ação que ocorre na narrativa e que possibilitam o desenvolvimento do enredo. São a força motriz da história. Os personagens são as entidades que vivem no mundo criado pelo autor, pelo roteirista, pelo diretor, pelo estúdio. Como diz Antônio Cândido, abre aspas, não espanta, portanto, que a personagem pareça o que há de mais vivo no romance, que a leitura deste dependa basicamente da verdade por parte do leitor, fecha aspas. Friso que onde ele diz romance também inclui videogame, filme ou qualquer outra forma de arte narrativa. Aceitar a realidade do personagem significa aceitar e firmar o pacto da suspensão da descrença. Significa imergir-se no mundo fictício, algo que fica mais evidente ainda na relação entre o videogame e o jogador, em que este é convidado a entrar naquele e, dentro do limite que lhe é imposto, tornar-se parte do mundo virtual. Personagens podem assumir uma gama esmagadora de papéis e cumprir diferentes funções dentro de uma história. James Phelan escreveu que há 3 principais atributos que um personagem pode vir a ter: o mimético, o sintético e o temático. São 3 dimensões que se complementam, que ajudam a cimentar a entidade na história e a lhe dar significado. A dimensão mimética diz respeito aos aspectos dos personagens que fazem o leitor compreendê-lo como plausível, como verossímil, como integrante do mundo em que vive, como humano, se o personagem for da nossa espécie. É a personalidade do personagem, seus gostos e desgostos, sua história e jornada, seus problemas e questões, suas motivações, aspirações e opiniões. Já a dimensão sintética denota a função que a entidade exerce na história. Um mordomo sem rosto e sem nome pode existir apenas para abrir a porta do salão onde ocorre o baile. Um personagem complexo pode existir para morrer nas mãos dos antagonistas e gerar uma crise no protagonista. O protagonista pode ser o elemento causador das mudanças ao seu redor, ou pode ser um mero observador e cronista dos eventos. Já a dimensão temática pode ser compreendida como o que o personagem representa no contexto maior da história. Os temas e conceitos que ele introduz, que defende ou que opõe, aberta ou veladamente, escancarada ou sutilmente, um personagem pode representar ordem, caos, amor, esperança, ódio, desespero, corrupção, manipulação, liberdade, culpa, tormenta, superação, fé, ideologia, fanatismo, dominação, subserviência e por aí em diante. Se são os personagens que trazem a história à vida, o cenário é onde isso ocorre. Personagens se encontram inseridos em locais dos mais distintos, sejam estes localidades que existem no planeta Terra, em lugares que inexistem, mas que trazem forte verossimilhança, em sítios completamente imaginários, mas ainda assim internamente consistentes, ou em amálgamas do mais completo absurdo. Pode-se dizer que, em vários casos, o cenário tanto é uma consequência da trama e dos personagens, quanto um elemento que os influencia.
Não há como imaginar os personagens de Borderlands em um lugar que não fosse uma fronteira incivilizada, inóspita e inexplorada. Assim como é difícil imaginar as aventuras de Alice no espaço onde o impossível não se faz possível. Como acontece no universo que é, antes de qualquer coisa, a representação da criatividade e do inconsciente de uma criança. Cada vez mais detalhados, tanto nos videogames quanto na literatura, o cenário adquire uma importância crescente e funções distintas. Assim como os personagens, eles adquirem dimensões miméticas, sintéticas e temáticas. O mimético se compreende por é possível que tal espaço exista dentro das regras do universo que o rege? Ele poderia ser um lugar real guardadas as devidas proporções? O sintético se resume a nada mais que o tempo e o espaço que os personagens ocupam. É a descrição básica do estritamente necessário para que a ação se desenrole. Enquanto o temático poderia se entender como a maneira como o ambiente afeta os personagens. Qual o seu significado? Qual a sua cultura? O senso de localidade é de particular importância para a experiência de grande parte dos videogames, visto que a história contada tem de ser representada numa tela. Portanto, mesmo que de maneira rudimentar, o mundo em que a ação se desenrola necessita de uma representação visual. As três dimensões, mimético, sintético e temático, se combinam em maior ou menor proporção de maneira a criar e povoar mundos literários ou virtuais. Vale ressaltar que a prevalência de personagens exclusivamente sintéticos é bem maior nos videogames. Servem apenas como veículos para entregar uma ou duas linhas de diálogo, como inimigos sem personalidade a serem derrotados, como vendedores. Nesses casos, a dimensão mimética deles é reduzida exclusivamente à sua representação na tela. E, se muito, o nome. Muitas vezes nem isso. Muitas vezes você vai dialogar com algum personagem e aparece lá na caixa de diálogo. Aparece só a descrição da função do personagem. Pode ser vendedor, pode ser morador da cidade, pode ser trabalhador da fábrica. Ele simplesmente não tem nome, não tem história. Eles são peças que ajudam a movimentar as engrenagens do jogo, ainda que não afetem o desenvolvimento da história. Um fator relevante a se considerar é que qualquer entidade representada na tela de um videogame demanda recursos de processamento da máquina. Requer linhas de código, requer representações gráficas bi- ou tridimensionais, talvez requeira efeitos sonoros e a gravação de falas próprias. Portanto, para que um personagem exista dentro de um videogame, ele deve ter uma função, por menor que seja. Ao contrário do cérebro humano e da imaginação, os espaços onde as narrativas literárias tomam forma, um computador não tem recursos ilimitados. Então, a que ponto chegamos? Durante esta breve videoaula, eu contei a vocês um pouco sobre como os videogames funcionam, sobre os processos intermediários que incidem sobre as obras que selecionei e como podem ser criados mundos literários e virtuais. Levar uma história pré-existente a novos horizontes, fazer versões da mesma história, recontar uma história em um tempo, espaço e ou contexto diferente do original,
trazer elementos de outros universos para o que está sendo criado. Todas essas estratégias são formas de transficcionalidade e evidenciam maneiras com que obras em determinada mídia podem se relacionar com outras, sejam elas na mesma mídia ou em outras, como foi demonstrado. Podemos concluir que os videogames e as literaturas interagem entre si, e que tais interações são um terreno fértil para estudos, contemplações e observações. Ler e jogar são experiências tão distintas e múltiplas, cada uma capaz de inspirar de maneiras diferentes, de mexer com cantos distintos da imaginação. Agradeço imensamente mais uma vez pela oportunidade de compartilhar essas ideias um pouco loucas com todos vocês. Forte abraços a todos os membros da Academia Mineira de Letras e a todos os outros que possam vir a assistir a esta videoaula. Que a literatura e os videogames tornem nosso mundo um lugar mais rico e instigante.